Conta Beleza. para mim, vocês são de onde? Piracicaba, Piracicaba. Isso é São Paulo? interior de São Paulo. São Interior de Paulo. São Paulo. Eu sou do interior de Minas, mas eu casei com a menina de Campos e agora eu estou em Campos dos Goytacazes, que é Rio, perto de Cabo Frio, Búzios, região dos lagos. Ah, que região maravilhosa. Mas deixa eu contar para você como é que a gente chegou até você. Posso? Claro. Eu tive um problema. Eu jogava futebol e tive um problema na perna esquerda, mais ou menos uns 10 anos atrás, um pouco mais, talvez. E eu procurei um médico aqui, que chama Luiz Carlos Casselli, e ele fez uma cirurgia em mim, retirando a minha safena da perna, porque inflamou, a pancada inflamou, e ele tirou, né, da perna esquerda. E aí, quando aconteceu isso agora, a gente foi, a minha esposa achou que você veio no Face, veio na rede social, veio você. Então, é um prazer estar aqui com você, por nos dar essa oportunidade e desejo uma carreira fantástica para você, tá? Obrigado. Me conta mais. Então, você já teve uma trombose? Sim, na verdade, descobri ontem que tive trombose nas duas pernas. Nessa ocasião da retirada da safena, eu não sei se foi a trombose, tá? Eu sei que ele retirou e vivi, ainda joguei futebol por mais 10 anos ainda, né? Mais 5, 6 anos ainda. E aí eu tive 2 vezes erisipela, nessa mesma perna esquerda, e que uma dessas esquerda. Agora eu tive uma crise na coxa, né, direita, e aí ontem a gente fez um exame rapidão ali, correndo, e Voltamos no hospital. voltamos no hospital, e o médico disse que isso é uma trombose, não é profunda, é superficial. Eu tenho a safena tem uma safena secundária, né, na coxa direita aqui, e é nela que está esse problema, né? Você está tomando o quê? Ele passou o Xarelto. Você sabe por que tira a safena, a diferença dessa trombose superficial e profunda? Não, estamos aqui para aprender. A safena é o seguinte, a safena, quando a gente opera a safena e precisa tirar a safena, trombose e varizes são duas coisas diferentes, para a gente poder organizar o raciocínio. As veias, como é que elas funcionam? Elas têm válvulas que se abrem e se fecham. Essas válvulas das veias, para quê? Para permitir que o fluxo vá só em uma direção. Pensa comigo, se na rua da sua casa, quando você vai para a sua casa, a rua é só para frente, não é isso? Se você, de repente, se engata ré, vai dar problema no trânsito, não é verdade? Vai engarrafar. Então, se você quiser ir no outro sentido, ou você vai por outra rua, ou na mão oposta. Concorda comigo? Então, o refluxo é isso, é quando o sangue vai em um sentido e volta pela veia. Então, é como se houvesse um engarrafamento na veia. Normalmente, é isso que causa as varizes, e é por isso que a gente retira a safena, porque ela está bagunçando o nosso sistema venoso, certo? Esse sangue, quando ele vai e volta, ele vai um pouquinho e volta, ou seja, é o fluxo, que é o sentido normal, e o refluxo, que é o sentido errado. Esse sangue ele pode ficar o quê? Sobrecarregando o sistema. E aí, sangue parado é igual leite parado. Você já percebeu que o leite parado dá aquela nata em cima dele? O sangue também, ele coagula, e aí ele faz um coágulo, um trombo. E é isso que dá a trombose. Mas qual que é a diferença da profunda para a superficial? O nosso sistema venoso é o seguinte, pensa no osso, está lá no miolo da perna, o osso, certo? Ele que dá sustentação. Vamos pegar a coxa como exemplo, o fêmur. Então, vamos falar que ele é a parte mais profunda, mais interna da nossa perna.
Pertinho dele passam umas veias bem grossas, chamadas de veias profundas. Elas drenam mais de 80% do sangue da perna, elas que são mais importantes. Por isso que você não ouve ninguém falando que operou a veia femoral, a veia poplite. São algumas delas, né? Tem as tibiais, as fibulares. Já em cima dessas veias tem o músculo e uma fáscia muscular, o músculo da nossa coxa, que a gente fala que é a carne da nossa coxa. Ele é recoberto por uma coisa chamada de fáscia. Tudo aquilo que estiver acima da fáscia é o sistema superficial. E o superficial, ele drena mais ou menos aí 10 a 20% só do sangue da perna. E a safena está acima dessa fáscia. Então, por isso que a safena a gente pode tirar, não faz mal. E a trombose, ela tem repercussões diferentes. A trombose no sistema profundo, ela vai afetar mais de 80%, 90% da drenagem de sangue da perna. A trombose no sistema superficial, ela vai afetar aí 10% a 20% só da drenagem do membro. Então, a profunda, ela causa muito inchaço, muita dor na perna, perna cansada, perna pesada. A superficial, ela causa muito sintoma local. A veia fica vermelha, fica quente, mas a perna não fica tão inchada. Não está errado usar xarelto para trombose superficial. A trombose superficial a gente chama de tromboflebite ou só flebite. Vocês já ouviram falar nesse termo? Já. Ele usou esse termo. Isso, exatamente. A profunda a gente chama de TVP, trombose venosa profunda. E a superficial a gente fala tromboflebite ou só flebite. A flebite, na maioria dos casos, quando ela é muito sintomática, incomoda bastante, a gente usa o xarelto. Em alguns casos nem é preciso, dependendo da extensão. A gente usa compressa morna, a gente usa, às vezes, algum outro remédio tipo diosmina. Agora, eu gostei que você me falou que você já teve erisipela. Erisipela já é outra coisa. Erisipela, na maioria das vezes, não tem nada a ver com trombose nem com varizes. Então, você entendeu que a varizes é quando a válvula não funciona bem. A válvula ela é mecânica, ela está aqui, a veia dilata, a válvula afasta, ou seja, ela não consegue segurar o sangue tem o retorno, o refluxo, né? O sangue volta. Então, isso é as varizes. A trombose é o coágulo, formou o coágulo lá, o coágulo impede o sangue passar. Então, são dois mecanismos diferentes. Trombose gera variz, varize gera trombose. As duas doenças se comunicam. Agora, a erisipela é outra coisa. Erisipela geralmente é causada por uma bactéria. É uma bactéria chamada Streptococcus. Na nossa pele, a gente tem um monte de bactéria. A gente tem bactéria na boca, na axila, na região genital. Todo o nosso corpo tem, só que elas vivem ali. Às vezes dá uma acnezinha na nossa testa, às vezes dá uma feridinha qualquer. Só que quando a gente machuca, faz um machucadozinho, uma frieira, coçar a pele, a perna, topada na cama. Hoje eu dei uma baita de uma topada na cama, dei uma arranhada, picada de inseto, tudo isso é o quê? É uma porta de entrada danada da bactéria que está ali na pele, ela vai e entra debaixo da pele. Aí ela começa a inflamar aquela gordurinha debaixo da nossa pele e dá erisipela. O problema da erisipela é o seguinte, ela destrói os vasos linfáticos. Então, tanto a trombose quanto a erisipela podem deixar a nossa perna mais inchada, só que por mecanismos diferentes. A trombose é por conta das veias. A trombose ela pode ser tão grave a ponto de danificar as veias. E a erisipela ela pode inchar a perna porque ela destrói os vasos linfáticos. Então, eu acho até que foi uma das coisas que vocês me perguntaram, se a perna, né, se a trombose deixa sequelas. A trombose depende da gravidade, do tamanho do trombo, da repercussão que essa trombose vai causar no organismo. Ela pode sim danificar as veias. Pensa no corte. Quando você corta, não fica uma cicatriz? Por mais que ela melhore, fica essa cicatriz assim, às vezes anos você vai lá e vê a cicatriz. Eu gosto de dar esse exemplo para explicar a trombose. Ela pode sim deixar sequelas nas veias. Tem pessoas que têm casos mais leves, e esses casos vão ser assim, talvez se recupere 100%. Agora, tem pessoas que têm casos mais graves, trombos maiores, a perna fica muito inchada, aí a pessoa às vezes fica com sequela para o resto da vida, destrói tanto as veias, elas funcionam, vamos dizer assim, mal, e a pessoa fica com peso, inchaço, cansaço nas pernas. Às vezes tem como a gente melhorar. Meia, remédio, drenagem linfática, repouso, levantar as pernas é importante para ajudar a drenagem venosa, mas às vezes não, às vezes a pessoa vai ficar mesmo com assimetria, uma perna diferente da outra para o resto da vida. Conseguiram entender até aí? Uhum.
Deixa eu só tirar uma dúvida, doutor. Claro. Faz 5 anos que ele teve essa trombose profunda. E ainda nos exames detecta trombose. Não, mas está no exame depois, se o Tá com doutor, trombose. se o doutor permitir, depois a gente até pode mandar o laudo de ontem, Pode. né, que é muito recente, e ele fala que ela foi, qual é o termo? Que ela já cicatrizou. Recanalizou. Recanalizou, esse é o termo. É. Ela recanalizou, isso. É o seguinte, o trombo, acho que foi até uma das perguntas que você me mandou, se reincidência após anos pode significar genética, se tem alguma prevenção, né? E é o seguinte, vamos falar sobre isso. A trombose, como que eu, Antônio, faço para tratar uma trombose? Não quer dizer que está certo nem errado, é só a forma que eu faço que dá certo para mim. O paciente chegou para mim, eu identifiquei uma trombose, a gente fez um Doppler, achou o trombo. Vamos começar o Xarelto. Uma das dúvidas que vocês tiveram é sobre o Xarelto. Por que o Xarelto é bem utilizado? A gente tem 3 classes de medicação. As heparinas, que são injetáveis. Já viu a grávida que toma injeção? Uhum. Essas heparinas não têm comprimido, porque quando a gente toma oral, passa pelo fígado, o fígado destrói ela. Então, ela tem que fazer através de injeção. Só que a grávida não pode usar os comprimidos, porque pode passar para o nenenzinho. Então, na grávida, a gente tem essa opção que são as injeções. Para quem não está grávido, né, no caso de vocês, aí você é do sexo masculino, a gente pode usar 2 classes de medicações comprimido. Vocês já ouviram falar nos cumarínicos, que é o Marevan, o Coumadin? Já ouviram falar alguma vez? Marevan. Sim, O Marevan. Marevan, isso, o Marevan, ele é bom, não é que ele é ruim, não, só que tem que ficar fazendo exame de sangue de controle, porque ele pode ficar ou muito forte e talvez a pessoa tenha algum sangramento na gengiva, mulher aumentar o fluxo menstrual, ou ele pode ficar muito fraco a dose dele e não tratar o trombo, entendeu? Então, o Marevan tem esse empecilho que a gente tem que fazer exames de sangue com frequência. Inventaram uma nova classe de anticoagulantes, chama dessa forma mesmo, novos anticoagulantes. Esses novos anticoagulantes são, na maioria das vezes, 3 que a gente usa. É o Xarelto, que você está tomando, o Pradaxa ou o Eliquis. Esses 3 não precisa fazer exame de sangue, porque eles já são um pouco mais modernos. Qual que é a vantagem assim, do Xarelto? É uma vantagem relativa em relação aos outros. O Xarelto, geralmente, a pessoa começa tomando 15 miligramas 2 vezes ao dia por 21 dias. Depois desses 21 dias, a pessoa passa para 20 miligramas 1 vez ao dia. Foi dessa forma que foi prescrito para você? Sim. Exatamente assim. Então, depois desses 21 dias, a pessoa tem a vantagem de tomar um comprimido só por dia, ou seja, a chance dele esquecer o segundo é menor. O Eliquis e o Pradaxa, os 2 têm que tomar 2 por dia, eles não têm essa opção. Então, algumas vezes a gente prefere o Xarelto por conta disso, é menor a chance do paciente esquecer o segundo comprimido. Particularmente, eu oriento a pessoa a tomar o Xarelto com comida. Não sei se você recebeu essa orientação. O alimento ajuda a absorver o Xarelto. Tem alguns remédios que a gente pede para evitar o alimento, igual para proteger o estômago, como omeprazol. A gente orienta a pessoa a tomar em jejum. Não é verdade? Já viu alguém falar isso? Tem que tomar o omeprazol em jejum, né? Sim. Agora, o Xarelto é o contrário. O alimento ajuda a absorver ele. Quando a gente começou o Xarelto, o que eu costumo fazer? Eu vou acompanhando esse paciente trimestralmente, de 3 em 3 meses. Ele volta para mim, eu refaço o Doppler. O trombo está ali, eu vou manter mais 3 meses. O trombo sumiu, eu posso suspender a medicação se o paciente estiver assintomático. Isso eu vou fazer não por tempo indeterminado, não. Eu vou fazer por 1 ano. Entendeu? Então, tem pessoas que se recuperam com 3, com 6, com 9, com 12 meses. Aí vem a pergunta, e se com 12 meses não recuperar? Né? Aí a gente chega, não está errado estender esse tratamento. Eu tenho amigos que levam esse tratamento até 2 anos. E, particularmente, eu levo até 1 ano só. Por quê? Porque esse trombo começa a grudar outras coisas nele ali e ele acaba grudando na veia. Só que o nosso corpo ele é inteligente. Pensa na rua da sua casa.
né? Tem a rua principal e tem várias ruas laterais, não é isso? Ruas que às vezes vêm, ruas que saem da principal. Então, tem a avenida principal e as ruas laterais. Então, quando a rua principal está engarrafada, a gente às vezes consegue sair pelas avenidas laterais, não é verdade? A mesma coisa no nosso organismo. Quando a veia principal, depois de um ano, a gente não conseguiu recanalizar completamente aquele trombo, ele gruda na veia, fica ali, geralmente ele não solta mais, porque ele vai grudando mais coisas, ele se torna uma coisa estável. E o sangue acha essas vias laterais para poder passar pela perna. Então, geralmente, né, o nosso corpo ele é inteligente, ele se adapta a essa situação. Então, às vezes, no seu exame deu que você ainda tem o trombo lá, provavelmente ele pode até ser reabsorvido pelo seu organismo, mas o seu organismo ele acha essas vias laterais para poder drenar o sangue da perna. E realmente o xarelto é uma das medicações mais usadas, principalmente pelo conforto de um comprimido diário e não ter que ficar fazendo exame de sangue. E a questão do acompanhamento, como eu te falei, eu, Antônio, faço trimestral. Mas tem médicos que às vezes fazem semestral, às vezes mensal, isso não tem uma receita de bolo. Depende também do tanto que aquele paciente está sintomático, vamos dizer assim. Né? Tem pessoas que às vezes foi um quadro bem mais grave de trombose e a gente talvez tenha que acompanhar um pouco mais de perto aquela pessoa. Perfeito. Ficou mais alguma dúvida aí? Não, não. Aliás, o doutor Luiz que nos atendeu, ele realmente usou esse mesmo protocolo que você está dizendo. Então, assim, daqui a 3 meses eu vou voltar e a gente vai fazer esse acompanhamento. Ele vai repetir o Doppler, inclusive já tem o pedido, né, para fazer e ver exatamente em que pé está. Então, acho que... Me pediu essa semana para fazer o da horta, né? Que Isso. foi o exame que eu disse para ele aguardar. Então, acho que está bem alinhado essa né? Isso aí, Nesse não é exatamente uma receita de bolo, mas a gente acaba usando isso para se orientar. Você tinha, acho que, dúvida com relação à vacina, que vocês me perguntaram Isso, também? na realidade, a dúvida eu inclusive perguntei a ele ontem, né? Doutor, assim, a perna esquerda, como eu já tenho esse histórico na perna esquerda, né? Eu até imaginei que, tudo bem, aconteceu alguma coisa, mas na perna direita, eu nem imaginava que isso, né? E aí eu perguntei, será que existe relação com a vacina, né? E a pergunta é para você. Tá, a vacina é o seguinte, Fazem 50 dias que ele tomou. 50 dias da vacina. Foi Uhum. qual? Foi a AstraZeneca. AstraZeneca. A questão da vacina, a gente ainda está aprendendo um pouco, né? Porque está tudo muito recente. Tanto o coronavírus quanto a vacina são coisas que a gente não lidava antes. A nossa experiência, né, com as outras vacinas, vacina de gripe, vacina de hepatite, sarampo, rubéola, BCG, o que a gente tem de experiência? As vacinas, elas não são perfeitas, não é verdade? As vacinas, elas podem trazer complicações, pode dar alergia, ela pode dar várias reações, e a trombose é uma delas. Agora, a questão da vacina, Antônio, minha opinião pessoal, não vamos entrar em polêmica, cada médico tem sua opinião. Tem médico contra a vacina, tem médico a favor, a gente está tendo muita questão de fake news, não é verdade? Muita informação disseminada. A Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, que é a sociedade que nos representa, ela lançou um comunicado dizendo que a questão da vacina, né, e o coronavírus ele pode causar trombose em mais de 15% dos pacientes. Claro que isso são estatísticas da nossa experiência de um ano e meio para cá. A gente não tem 10 anos de Covid para a gente ter certeza que essa é uma estatística real. Mas do que a gente está vivendo até hoje, a chance do Covid dar uma trombose é acima de 15%, em torno de 16%, quase 17%. Com relação à vacina, a chance das vacinas darem trombose, ela é 0,000 alguma coisa lá, 0,004, 0,006, ou seja, ela é bem menor. Vamos raciocinar junto aqui nós três. Pensa comigo, quantas pessoas nós já tivemos que morreram do Covid? Mais de 500 mil, mais de 550, já estou até perdido, mas nós já estamos aproximando de 600 mil pessoas que morreram por conta do Covid.
Agora, que morreram por causa da vacina. Eu não tive notícia de ninguém, para te falar a verdade. Não é Com verdade? certeza. Até então, né, não está na televisão, morre 10 mil pessoas de vacina. Não. Então, a minha opinião, Antônio, sem entrar em polêmica, vai ter gente que concorda e gente que não concorda. Quem mata é o vírus. A vacina veio para nos ajudar a não ter casos graves do vírus. Agora, a vacina ela não protege 100%. A pessoa toma a vacina para se proteger, ter casos mais leves. A minha avó, minha bisavó, por exemplo, tomou as 2 doses e, infelizmente, não resistiu ao Covid, entendeu? Mas a grande maioria que toma, ela, né, comprovadamente tem casos mais leves, vamos dizer assim, ou às vezes até mesmo assintomáticos. Vai ter uma fração que realmente não vai ficar 100% protegida. Não é perfeito, é o que a gente dispõe hoje. Agora, a minha opinião é o quê? Se acontecer um caso de trombose, a trombose a gente corre atrás, né? A gente faz xarelto, tem risco de ter uma trombose e ter embolia pulmonar? Existe também esse risco, mas, na minha opinião, Antônio, né? Pessoas vão concordar e discordar, quem mata é o vírus. O vilão é o vírus, não é a vacina, tá certo? Então, assim, as vacinas, elas têm realmente algumas falhas, vamos dizer assim, alguns efeitos indesejados igual remédio. Na verdade, de pirona. Eu já tive uma paciente gravíssima, teve uma alergia de pirona, que é um remédio simples. Você vai na farmácia ali, na maioria das vezes a gente compra sem receita, sem orientação. Então é o seguinte, para grande parte da população, a dipirona faz bem, mas para algumas pessoas ela pode fazer mal, da mesma forma a vacina. Agora, o Covid faz bem para nós? Zero. É verdade? Então, entre você ter um benefício com a vacina e só ter malefício com o Covid, particularmente eu prefiro orientar os meus pacientes a vacinar. Até então, a gente não tem nenhuma recomendação oficial do Ministério da Saúde com relação a grupos de exclusão. Quem tem varizes, a gente não tem recomendação oficial que é para não vacinar. Quem teve flebite, como é o seu caso, a gente não tem recomendação que é para evitar a vacinação. Pelo contrário, a gente tem recomendação que é para estimular esses pacientes a vacinarem. Com relação à circulação, a recomendação que nós tivemos é que pessoas que têm trombofilias e púrpuras, que são algumas alterações vasculares ou algumas doenças específicas, essas pessoas têm prioridade. Elas, no caso, têm fator de risco e devem realmente se vacinar antes. Agora, com relação a varizes, essas coisas, nós não temos nenhuma recomendação para evitar a vacinação nesse tipo de pessoa. Perfeito, perfeito. Então, quer dizer, apesar de ser vamos dizer assim, essas vacinas não estão totalmente maduras, né, como a gente imagina, tirando um pouco do lado a desinformação, que realmente é muito, muito grande né, nos meios de comunicação, principalmente a internet, né, a santa internet, né, mas tirando isso, realmente eu concordo que o mal é o vírus, né? A vacina, por mais que ela seja ainda imprecisa no sentido de demonstrar realmente seu resultado, mas ela veio para ajudar e não para, né? E como o doutor Luiz também falou ontem, tem que tomar. Acho que e a gente vai ter que tomar a segunda dose. Tomou só a primeira, quer dizer, vamos tomar, não é? Outra coisa que eu lembro que você me perguntou aqui é se eu anotei aqui, ó, a questão da trombose, né? Outra pergunta que você me fez é se a trombose se a trombose tem relação genética, né? E se ela pode, deixa eu ler aqui de novo, e se existe alguma prevenção. Então vamos falar um pouco sobre isso, sobre a genética com relação à trombose e como se prevenir. Cortando um pouquinho, doutor. Na verdade, Claro. eu fiz essa pergunta porque, assim, o Alexandre é uma pessoa ativa, ele não é obeso, sabe? Ele joga bola, enfim, joga tênis, e deu esse problema já e retornou novamente agora na outra perna. Então, E a assim, minha mãe, por exemplo, e a meu família pai não tem isso. não tem nenhum tipo de variz, a mãe dele não tem varizes nenhuma, nem o pai. Né? Nossa dúvida foi assim, por que isso? É genético? Boa essa pergunta. Desculpa cortar seu Boa. raciocínio, tá? Essa pergunta é boa. Essa pergunta é muito boa. Só me conta antes, você tinha diabetes, pressão, fuma, nada disso? Não, nunca fumei, não tenho diabetes.
Minha mãe tem diabetes, né? Mas Ele tem um pouco de pressão alta. o que eu tenho é um pouco de pressão alta. Eu tomo um losartana 50 todo dia, né? Isso já tem mais de 10 anos. Mas eu não tenho oscilação de pressão. Minha pressão fica 12/8, mas eu tomo o losartana, né? Tá. Você já chegou a pesquisar a trombofilia alguma vez? Não. Não, Não. não. Então é o seguinte, muitas vezes, com relação... Essa é uma pergunta muito comum que eu ouço. O que causou a trombose, né? Então, eu gosto de explicar da seguinte forma. A trombose, ela é multifatorial. Tem várias coisas que podem dar sua colaboração. A gente sempre fica querendo uma explicação. O que foi aquela coisa que eu fiz de errado que causou a trombose em mim? E às vezes a gente não acha. Então, assim, o que eu gosto de falar, o que eu explico para os meus pacientes, vou explicar para vocês também. A trombose, na verdade, enquanto a gente estiver vivo, todos nós, eu, vocês, a gente vai ter várias veias em todo o nosso organismo funcionando bem. A qualquer momento, algumas delas podem resolver funcionar mal, ou seja, desenvolver um trombo, dar uma trombose. E é o seguinte... Tem um padrão na doença. Na maioria das vezes, mais de 80% acontece nos membros inferiores. Por quê? Igual a gente está aqui sentado conversando. A minha cabeça está aqui em cima, mas o meu pé está lá embaixo no chão. Então, naturalmente, o sangue tem dificuldade para voltar dos pés em direção ao coração. E a circulação é o seguinte, é o coração batendo no peito, ele impulsiona o sangue para a perna através das artérias. E as veias trazem esse sangue de volta. Por isso que ele fica o quê? Circulando pelo nosso corpo. Então, as veias, naturalmente, para trazer o sangue do pé de volta para o coração, elas já têm dificuldade. Na verdade, tem que vencer a força da gravidade. A força que o coração bateu já não é mais a mesma lá embaixo nos dedos do pé. Não é verdade? Teve um alemão chamado Rudolf Virchow, ele descreveu lá em 1900 uma teoria, onde ele falava que existem 3 coisas que causam trombose. Sangue, né, distúrbios da velocidade, né, do sangue, por exemplo, o sangue mais lento, esse sangue que vem das pernas que tem que subir. Então, é a êxtase venosa, é o termo técnico. Hipercoagulabilidade parece até um trava-língua, mas é a tendência que o nosso sangue tem a ficar mais grosso, mais coagulável. Hiper de muito, coagulabilidade, que é a tendência dele coagular. E a terceira coisa que ele descreveu na teoria dele é a lesão endotelial. Endotélio é a camada mais interna de um vaso sanguíneo. Então, qualquer coisa que machuca aquele vaso sanguíneo pode abrir, ele, vamos dizer assim, uma ferida no vaso e aquilo ser uma área trombogênica. Então, tem 3 coisas, só que várias causas, né? Para essas 3 coisas, tem muitas causas. Vamos dar exemplos aqui, ó. Êxtase sanguínea, aquela viagem de avião prolongada, pessoa que fraturou uma perna não pode andar, pessoa que é sedentária, não pratica atividade física, quem vai fazer uma bariátrica, uma plástica, quem fica no trabalho, várias horas sentados, várias horas em pé, sem se movimentar. Então, tudo isso são causas de sangue parado, de êxtase. Toxinas, por exemplo, né, que pode machucar o vaso sanguíneo, cigarro, às vezes a gente tem o fumo passivo, o hormônio na mulher, os anticoncepcionais podem causar também alterações nos vasos sanguíneos, obesidade, né, o cigarro, acho que eu já falei, o tabagismo, e lesão nos vasos sanguíneos, uma pancada na hora de um futebol, punção de veia, catéter, exames para que faz contraste, cateterismo cardíaco. Então, tem um conjunto de fatores que podem colaborar. Em alguns casos, então, é isso que eu falo, que a trombose é uma doença multifatorial. Tem várias coisas que podem causar. Só que tem algumas vezes que a gente fica frustrado. A gente procura e não acha. A questão genética, ela tem sim um fator, é um componente, por quê? A gente, às vezes, né, quem tem histórico de pai, de mãe, de irmãos de primeiro grau, primos de primeiro grau que tem trombose, realmente, estatisticamente, tem um fator de risco, já é um fator de risco. Quem já teve igual você, tem também mais um fator de risco. Então, eu dou o exemplo de uma escadinha, né? Quanto mais fatores de risco você tem, você vai se aproximar da trombose. Quanto mais você combate, né, e elimina eles da sua vida, a gente fala que a gente está afastando da trombose.
Então, vamos lá, coisas que não tem como você mudar. Você já teve trombose, para quem tem histórico familiar, também não tem como mudar. A idade é um fator importantíssimo para a trombose também. Só que são coisas, mudar de família não tem como. Voltar no tempo e apagar a trombose que a gente teve, não tem como. Parar o tempo, não tem como. Então, não adianta a gente focar nisso. Não adianta a gente ficar preocupado com isso, porque não tem como mudar. São coisas que fogem do nosso controle. Só para exemplificar, uma pessoa de 30 a 39 anos, né, estatisticamente, vai ter de 30 a 50 casos de trombose para cada 100 mil habitantes. Na faixa etária de 70 a 79 anos, de 300 a 500 casos para cada 100 mil habitantes. Você percebe que a idade dobrou e a gente colocou mais um pouquinho mais 10 anos. Só que a frequência, a estatística, ela aumentou em mais de 10 vezes. De 30 para 50 foi para 300 e 500. Ou seja, não é uma relação linear. Então, a idade é um fator de risco. Mas qual que é a mensagem que eu gosto de dar quando eu dou esses exemplos? É que não foca no que você não tem controle, não. Foca no que você tem controle. Entendeu? Então, a gente tem que fazer o quê? A nossa parte. E aí, como que eu organizo esse raciocínio? Tem 3 coisas que a gente pode fazer. A primeira delas é eliminar as coisas que fazem mal da nossa vida, porque não adianta a pessoa fazer atividade física e continuar fumando, não é verdade? Não adianta a pessoa matricular na academia e não ir lá fazer academia e ir para o vou falar McDonald's não, porque nós vamos estar fazendo propaganda, né? Não adianta a pessoa matricular na academia e ir para um fast food, não é verdade? Então, a coisa tem que ser junto. Então, a gente tem que eliminar as toxinas do nosso corpo, a gente tem que mudar o nosso estilo de vida, entendeu? A gente tem que ter uma vida ativa. Quanto mais a gente se mexe, o nosso músculo da panturrilha, ele contrai e relaxa. Então, tem várias vezes ali, quando ele faz esse movimento, ele está o quê? Apertando essas vezes e jogando o sangue de volta para a circulação. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente usa, como uma alusão que a nossa panturrilha, o nosso músculo gastrocnêmio, aquele músculo que fica na batata da perna, é como se ele fosse o coração da nossa perna. Então, a gente tem que estar em constante movimento. Então, esse é o segundo pilar que a gente pode fazer para poder se prevenir. E o terceiro é o quê? Além da gente ser uma pessoa ativa, pensa comigo, você não coloca blusa, escova dente, sai de casa vestidinho, roupa íntima, blusa e calça, e bota uma meia na hora de colocar o seu calçado? Por que você não põe uma meia que cuida da sua circulação? Então, cuidar da circulação deveria ser uma rotina, entendeu? Quando a gente automatiza as coisas, aquilo não fica maçante. Você não pensa, vou pegar a pasta de dente com a escova com a mão direita, vou botar a pasta de dente, vou abrir a torneira. Não, você já faz tudo no automático, não é verdade? Então, se a gente automatiza essas coisas, fica mais fácil. E a meia, ela não é incômoda. Ela é incômoda se você usar uma meia que não é adequada. A meia, a gente tem meias, por exemplo, com vários tecidos diferentes, vários tamanhos, entendeu? Então, se você, igual a roupa íntima da gente, uma calcinha, uma cueca, um sutiã apertado, incomoda. Na verdade, a meia ela é para ser justa, ela não é para ser apertada a ponto de incomodar, é para ser algo bom de se usar. Então, eu gosto de dar essas 3 dicas: tirar as toxinas do nosso organismo, mudar o nosso estilo de vida, ser uma pessoa ativa, e vale tudo. Vale dança, vale natação, vale pilates, vale academia, vale crossfit, vale qualquer coisa que mexa o esqueleto. E dá uma forcinha para o nosso segundo coração, para o coração da nossa perna, que é o quê? Colocar, às vezes, uma meia de compressão, ou fazer uma atividade física direcionada, entendeu? Então, assim, a genética tem realmente um componente, tem coisas, igual quem já teve trombose, tem mais chance realmente, só que a gente não muda nada disso. Quem tem trombofilia, não tem como a gente fazer nada, com relação a eliminar a trombofilia da pessoa. Agora, tem várias coisas, esses 3 pilares que eu falei para vocês, que a gente pode fazer, que é a nossa parte. Agora, se mesmo fazendo tudo isso, a pessoa dá uma trombose, faz parte da vida também, tá entendendo? Enquanto a gente estiver vivo, qualquer um de nós, vamos ter várias veias no corpo funcionando bem. E a qualquer momento, essas veias podem funcionar mal, realmente. Só que a gente tem que fazer a nossa parte. Não é verdade? Você não está aí se prevenindo do coronavírus, lavando as mãos, usando máscara, e mesmo assim a gente pega, a trombose, realmente, algumas vezes a gente não acha a causa. A gente chama, às vezes, de trombose imotivada, que a gente não acha um motivo. Mas achar um
que é aquela angústia que a gente fica, caramba, o que foi aquela coisa que eu fiz que eu não vou fazer mais para não ter outra? Não tem, ela é multifatorial, tem muitas coisas que podem colaborar. Aí uma coisa igual, eu não sei se você que é mulher, você toma anticoncepcional? Eu não sei se você toma, mas já teve a dúvida com relação? Você já teve essa dúvida? Conhece alguém que tem? É uma pergunta muito comum que eu recebo. Eu usei o DIU. Usou o DIU de cobre ou hormonal? O Mirena. O Mirena, hormonal. É o seguinte, eu gosto de usar aquele exemplo da escadinha para explicar com relação à trombose. Tem que ter muito bom senso quando a gente vai falar sobre isso, sobre anticoncepcional. O anticoncepcional, a gente tem várias formas de administrar. Comprimido, injeção, adesivo, implante e o DIU hormonal. São 5 formas que a gente tem. O DIU hormonal, geralmente, ele age só no útero da mulher. A circulação desse hormônio é muito pequena. Em casos específicos, pessoas que têm linfedema, lipedema, outros tipos de doença, a gente pode até suspender por um DIU de cobre, mas é caso a caso. Agora, o DIU, na maioria das vezes, ele não circula por todo o organismo. Já o comprimido, a injeção, o adesivo e o implante, eles circulam por todo o organismo. Aí a mulher me pergunta assim no consultório, mas doutor Antônio, você falou comigo que o anticoncepcional causa trombose. Então vamos parar o anticoncepcional? A gente tem que ter bom senso. Do mesmo jeito que eu expliquei para vocês vários fatores, a gente tem que ver o seguinte, ó, aquela mulher que é sedentária, está fumando, usa o hormônio, não pratica atividade física, está fora do peso, come um monte de toxinas, ela está o quê? Subindo vários degraus na nossa escada. Não é verdade? Então, a gente vai, tem varizes na perna, então a gente vai combater o máximo de fatores de risco. Agora, aquela mulher que está dentro do peso, faz atividade física, não é obesa, cuida da sua alimentação, não fuma, não tem varizes, não tem um histórico familiar muito forte, faz uso do seu anticoncepcional, bom senso, não é verdade? Então, muitas vezes a gente tem que ponderar as coisas, né? A gente tem que raciocinar, às vezes, dessa forma. Legal. Tá certo. Muito legal, doutor. De minha parte, eu acho que a minha profissão, né, a gente tem uma empresa de tecnologia, já tem 25 anos que a gente luta aí nessa área, né? E eu realmente tenho esse problema que eu vou ter que... isso está ao meu alcance, eu vou ter que corrigir, que é o problema de ficar a maior parte do tempo sentado, seja no nosso escritório, ou seja em cliente, né? Porque às vezes eu saio de casa de manhã, vou no cliente e fico lá o dia todo, ou programando ou analisando alguma coisa, mas a minha condição é sentada. Então, realmente, isso acho que é um fator, não é? Posso te dar uma dica? Sim, claro. O que eu falo? O que eu faço com meus pacientes? Eu falo assim, ó, o que você pode fazer? É natural, né? A gente fica várias horas do dia sentado, até eu mesmo fico várias horas no consultório, várias horas em pé em cirurgia, né? E algumas vezes, quando a gente pode, o que eu gosto de dar de dica que a pessoa pode fazer? Coloca um despertador no seu celular, né? Vê o tempo, né? Tem pessoas que às vezes 15 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, enfim, vê um tempo aí que é bom para você, 40 em 40 minutos, você coloca vários alarmezinhos, pode ser até um cronômetro. E toda vez que ele tocar, você pega um copinho de água, vai lá, toma meio copinho de água, você está se hidratando e mexendo a sua panturrilha. Entendeu? Então, você se obriga a se hidratar, porque o que a gente faz? A gente pega uma garrafa d'água, coloca do lado da mesa. A gente pega, por exemplo, a impressora, o computador, coloca tudo na mesa para ter que levantar o menos possível, não é verdade? A gente quer o quê? Praticidade. Então, a gente tem que criar, às vezes, umas dificuldades para a gente, mas que vão ajudar em outras coisas. Está entendendo? Então, abandona a garrafinha d'água. Não é que é para parar de beber água. É para quê? Pega um copinho daquele descartável que é seu, você vai usar ele várias vezes durante o dia. A gente tem que pensar também na sustentabilidade, né? Vai lá, toma meio copinho de água. É meio mesmo por quê? Porque para te obrigar a ir várias vezes durante o dia. Toda vez que você levantou, você já deu uma pequena movimentada no recinto, no seu trabalho.
Agora, tem pessoas que às vezes meia hora é pouco tempo, bota de hora em hora esse alarme. Mas por que o alarme? Que é para ele te lembrar, para você se cobrar de dar essa pequena caminhadinha. Você está se hidratando e você está se movimentando. Então, essa é uma dica que eu costumo dar para quem tem esse estilo de vida assim meio atribulado. Ah, mas Antônio, eu estou no meu trabalho, eu não... Porque às vezes a gente pede para a pessoa fazer repouso, mas no meu trabalho eu não posso levantar as pernas, é muita coisa, não sei o quê. Mas você pode ir lá, vai no bebedouro, você vai gastar o quê? Menos de 5 minutos, vai lá, pega meio copinho de água, volta para sua mesa, você já deu uma caminhadinha, vai tomando uns golinhos ali, despertador tocou de novo, outra caminhadinha, pegou mais meio copinho de água, sentou, você vai se obrigando a várias horas durante o dia a fazer pequenas caminhadas, que eu acho que não vai atrapalhar em nada no trabalho, não é verdade? Com certeza, com certeza. Até porque a gente tem que ter esse ponto de equilíbrio, né, doutor? Exatamente, né? A gente está se hidratando, a gente está se movimentando, e eu acho que, bom, Antônio, de meia hora é muito para mim no meu trabalho, bota de hora em hora, de 2 em 2 horas, aí vocês acham, né, o tempo ideal que não vai te atrapalhar. Eu estou num momento do trabalho assim fundamental, pula esse despertador e vai para o outro, aí vai negociando, né? Tá certo. Beleza, Tá certo. pessoal? Então, espero que tenham gostado. Para mim foi bem legal. Falamos de bastante coisa interessante aqui. Foi muito bom. Adorei. eu também. Muito bom. Foi um prazer te conhecer. Você tem uma luz, eu não sei se alguém já disse isso para você, mas você tem uma luz muito grande, você tem uma aura muito bonita e a gente adorou te conhecer, viu? Recíproco, igualmente. Também adorei conhecer vocês. Formam um casal lindo. Vocês já têm filho? Já temos Quantos 5. filhos? Uma só. Uma filha? Deve ser linda Uma também, filha igual de 12 vocês. anos. O doutor tem filho? Eu tenho filho cachorro. Será que conta? Ah, conta. Conta. É que você é novo ainda, doutor. Olha lá. Olha, Nossa, que lindo. Sua esposa é muito linda. Linda mesmo. Muito Obrigado, linda. gente. Fiquem com Deus. A gente vai se falando pelo Zap. Não tem problema mandar Zap, não me incomoda em nada, tá? Às vezes eu estou em cirurgia, às vezes demoro só um pouco para responder por causa de correria do dia a dia, mas não precisa preocupar, não. Deu dúvida, mete o dedo lá, não incomoda, não precisa preocupar com isso. A gente pode continuar se falando sem problema nenhum. Tranquilo. Gratidão, doutor. Fiquem com Deus, gente. Um bom Gratidão. dia. Com Deus. Se cuidem. Obrigada. Gratidão. Tchau. Tchau. Tchau.